E aí, pessoal, vamos falar sobre os benefícios do abacaxi. Muitos pensam que é uma fruta extremamente calórica, mas é exatamente o oposto disso, onde cada fatia de abacaxi, bem semelhante ao tamanho desse vetor, contém exatamente 17 calorias, providas de 0,1 gramas de proteína e gordura e 3,9 gramas de carboidrato. Um indivíduo que não tem uma grande quantidade de massa muscular, que é mais sedentário, normalmente tem um gasto médio de 1.500 calorias por dia. Então, consumir uma fatia de abacaxi vai fornecer um total de 1,1% dessas suas calorias que você poderia consumir ao longo do seu dia. Então, realmente é uma fruta que você poderia realmente abusar nas quantidades. Se a gente for chegar e falar assim, Ciro, quais são os benefícios, um resumo dos benefícios do abacaxi? Essa imagem aqui fala por ela mesma, mostrando que ele tem efeito praticamente no corpo inteiro. Aliás, não praticamente, por simplesmente ter um efeito anti-inflamatório e antioxidante, ele tem efeito de uma maneira global, uma forma de todas as partes do seu corpo, mas principalmente garantir uma boa saúde do seu pâncreas, reduzindo o risco, por exemplo, do desenvolvimento de diabetes, da mesma maneira que consegue potencializar a sua vascularização, garantindo principalmente uma boa saúde do seu cérebro. Consegue constar uma estabilidade emocional, também favorecer uma boa saúde dos seus ossos. Um efeito antimicrobiano, garantindo principalmente uma potencial melhora do seu sistema imunológico. Também consegue garantir aí um funcionamento, uma reparação do seu trato intestinal, consegue monitorar e promover funções no seu sistema nervoso e também tem relação principalmente com seu efeito digestório, ou seja, consegue potencializar a digestão e promover um efeito cardioprotetor. Então, vamos detalhar parte desses benefícios e também fornecer um pouco mais de informação. Então, primeiro relacionado sobre a saúde do seu pâncreas. Vamos imaginar que você fez um exame de sangue e teve uma alteração lá na sua glicemia em jejum. E você ficou um pouco preocupado, né? Porque você leu que pode ter uma relação com diabetes, ou o seu médico quis, por exemplo, investigar um pouco mais, fornecendo hemoglobina glicada, exames de Romier e de insulina, e foi diagnosticado que existe uma resistência à insulina acontecendo, consequentemente, pode comprometer a saúde do seu pâncreas, já que é necessário produzir mais insulina, né? Porque, querendo ou não, esse é o órgão responsável pela produção de insulina, e você quer garantir um bom funcionamento desse seu pâncreas e garantir uma melhor sensibilidade a essa insulina. O abacaxi ele contém basicamente três motivos e três fatores que poderiam ser incorporados no seu dia para garantir essa redução da sua glicemia em jejum. O primeiro efeito é por conter polissacarídeos, que tem um efeito hipoglicemiante, ou seja, consegue reduzir a quantidade dos seus níveis de glicemia. Ele também tem um teor de fibras, não são grandes quantidades de fibras, mas mesmo assim é capaz de lentificar a digestão dessa sua alimentação e reduzir aquela carga glicêmica, consequentemente favorecer uma menor produção de insulina e um menor esforço desse seu pâncreas. E também acaba sendo rico num potente mineral que é conhecido como manganês. O manganês muitos nem conhecem como realmente um nutriente, mas ele tem um efeito principalmente na produção no substrato para gerar a superóxido desmutase, uma enzima antioxidante extremamente importante, principalmente para garantir um bom funcionamento do seu pâncreas e a excreção dessa insulina. Bom, outras coisas associadas quando você pensa sobre o teor de fibras nesse alimento também tem uma aplicabilidade na redução do risco de câncer de cólon e também do AVC. O manganês, além também de favorecer uma boa saúde do seu pâncreas, também garante uma boa saúde do seu coração. Tudo isso que contém dentro de um singelo abacaxi. E tem 17 calorias por fatia. Outra coisa, na verdade, quando as pessoas falam do abacaxi, falam principalmente daquela presença daquela enzima digestiva que contém nele, que é a bromelina, que tem maiores concentrações, principalmente no caule, mas também tem quantidades aí até que consideráveis na própria polpa. A bromelina tem uma aplicabilidade muito grande e extensa também, principalmente garantindo uma boa saúde óssea, potencializar o seu sistema imunológico, garantir uma boa saúde intestinal, principalmente relacionado com a redução da incidência de diarreia e também promover essa saúde do seu coração. Então, iniciando falando sobre a saúde do seu coração e a relação da bromelina, que é uma enzima presente no abacaxi,
ela consegue favorecer a proteção desse órgão, principalmente reduzindo os episódios daqueles mini AVCs. Ou seja, há um ataque isquêmico, só que ele é transitório, ele tem os mesmos sintomas, mas não é tão grave quanto um AVC, mas é um sinal de alerta, principalmente por conseguir fazer a quebra, a degradação dessas placas de ateroma que estão entupindo as suas artérias. Também tem o efeito reduzindo a agregação plaquetária, podendo também ser uma ótima fruta para ser adicionada para a redução da trombose. Quando você pensa na saúde do coração, tem três doenças, tem três associações, complicações que podem acontecer, principalmente se está associado com o aumento de uma pressão arterial, uma elevação do colesterol e a presença de uma resistência à insulina caminhando para uma diabetes. O abacaxi, que contém a bromelina, consegue atuar nessas três etapas, reduzindo sua pressão arterial, favorecendo uma redução desse colesterol e por ser um componente principalmente antioxidante, né, o abacaxi, ele tem fatores antioxidantes, ele consegue reduzir a oxidação desse colesterol que poderia ser realmente prejudicial e como já mostrado no vídeo, ele também tem esse efeito hipoglicemiante, reduzindo principalmente os níveis de glicemia, garantindo aí uma menor função, um menor trabalho do seu pâncreas. A bromelina também tem aí uma capacidade principalmente anti-inflamatória, garantindo uma boa saúde das suas articulações e ossos, mostrando na literatura principalmente uma redução da artrose e também dores nas articulações. Da mesma maneira também que ela tem uma relação principalmente com infecções e inflamações pulmonares, conseguindo reduzir quadros de asma, bronquite, pneumonia e sinusite. A bromelina, uma enzima presente no abacaxi, consegue potencializar o seu sistema imunológico, reduzir a sua inflamação e, de uma maneira indireta, também reduzir principalmente transtornos comportamentais como por exemplo uma ansiedade e até mesmo uma depressão. Quando tem realmente uma diarreia, aquela dor de barriga, vivem à base de maçã, né? Porque falam que a maçã ela tem quantidade de fibra que consegue diminuir essa atividade do cólon, essa agressão do cólon intestinal que provoca a diarreia. E é verdade, mas não apenas a maçã. O abacaxi também tem a presença dessa fibra que nós conhecemos como pectina, uma fibra solúvel que consegue ter uma atuação reduzindo principalmente esses quadros de diarreia e garantindo principalmente esse crescimento, essa renovação do epitélio do seu cólon, do seu intestino, tá bom? Então, mais uma fruta aí que você poderia colocar quando sente essas crises, essas dores de barriga. Outra coisa interessante, né, muitos fazem suco de abacaxi, né, fazem aquela preparação tomando rios e rios de suco de abacaxi quando vai sair com alguém, mas eu vou te mostrar uma outra hipótese que também é interessante você tomar bastante suco de abacaxi, principalmente antes ou dias antes, obviamente, de uma cirurgia. Vamos supor, por exemplo, de uma lesão no ombro, porque foi mostrado que o abacaxi, né, por conter a bromelina consegue reduzir essa inflamação pós-operatória, garantindo, favorecendo uma maior e mais facilitada recuperação. E a bromelina ela é utilizada principalmente de maneira isolada em jogos profissionais, com atletas profissionais, principalmente para reduzir aquela inflamação aguda que está acontecendo. Então ela é também utilizada no esporte. Já mostrei aqui mais ou menos um resumo do que foi dito até agora. Eu falei que o abacaxi, ele contém um potente mineral conhecido como manganês. Ele tem um teor considerável de fibras, como por exemplo a pectina citado, tem o efeito hipoglicemiante por conter principalmente esses polissacarídeos. Citei da enzima digestiva, que é a bromelina, e também podemos citar a presença de ácido málico nessa fruta. E o ácido málico consegue garantir uma boa saúde dental, oral principalmente, já que ele tem um efeito principalmente antimicrobiano, reduzindo a formação de placas bacterianas que poderiam prejudicar a saúde dental. Então, mais uma fruta que poderia ser considerada mais uma aplicação em benefício. Podemos também citar uma outra componente presente no abacaxi, que é a vitamina C.
Um copo de suco de abacaxi que contenha apenas abacaxi fornece um total de 35% da recomendação diária de vitamina C. Então vamos supor que você almoce um prato bem típico brasileiro com arroz, feijão, bife acebolado e uma salada, e junto com esse almoço você inclui um copo de suco de abacaxi. Esse teor de vitamina C, esses 35% de vitamina C providos nesse suco de abacaxi, ele é capaz de potencializar principalmente a absorção desse ferro do feijão, aquele ferro não M, que normalmente, mesmo ele tendo um alto teor de ferro, não tem uma boa biodisponibilidade. A vitamina C consegue potencializar essa biodisponibilidade. Extremamente sugerido você preocupar com sinérgicos, principalmente se você é aquela pessoa que gosta de tomar café depois do almoço, porque o café, os polifenóis presentes no café conseguem reduzir a absorção desse ferro, enquanto a vitamina C consegue potencializar a absorção desse ferro. A vitamina C presente no suco de abacaxi também consegue pegar essa proteína provida da carne e favorecer uma maior síntese, maior utilização desses recursos, desses aminoácidos fornecidos para fazer a criação de novas proteínas. E o abacaxi também contém essa enzima digestiva conhecida como bromelina e consegue auxiliar principalmente na digestibilidade, favorecendo, evitando principalmente aqueles quadros de refluxo, aquelas dores estomacais, principalmente pela presença de alimentos não digeridos. Entretanto, né, sempre é legal você colocar que nem todo alimento ele tem apenas benefícios. Um alimento um malefício do consumo de abacaxi está principalmente na presença em alguns indivíduos. Aqui, como pode mostrar o gráfico, ele é considerado aí uma das maiores alimentos, uma das maiores frutas causadas, aqui pela lista de alimentos citados no artigo, pelo abacaxi conter glicosídeos e principalmente essa bromelina, em alguns indivíduos pode causar reações alérgicas, causando principalmente o aparecimento de aftas. Nesse caso, não é sugerido aquele consumo crônico e frequente dessa fruta. Mas de qualquer maneira, forneci diversos outros benefícios que você pode potencializar e garantir uma boa saúde. Espero que vocês tenham gostado, inclua essa fruta na rotina e até o próximo vídeo.